É o seguinte, para mim, quem meia verdade conta, uma mentira inteira inventa. Fica nesse vídeo porque eu quero te mostrar como é importante não ter segredos em seu relacionamento amoroso. Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou Selminha Soares, sejam todos bem-vindos a este canal. Aqui nós falamos sobre autoestima, qualidade de vida, sobre relacionamentos. Eu acredito de verdade que relacionamentos saudáveis transformam a nossa vida. Então, eu nunca deixo de falar sobre namoro, sobre noivado, sobre casamento. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o perigo de guardar segredos em seus relacionamentos amorosos. Já adianto que esse conteúdo tá muito bom, então ele vale com certeza o seu like. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho caso ainda não seja inscrito. Beleza? Agora me responde. Você sabe quando o ser humano começa a guardar segredos? Eu não conheço ninguém que tenha definido esse marco na vida do ser humano. Assim como eu também não conheço ninguém que se lembre da primeira mentira que contou. Eu, pelo menos, não me lembro da minha. Calma, eu não estou dizendo que quem guarda segredo mente, mas quem guarda segredo omite. E omitir é irmão gêmeo de mentir. Logo, quem guarda segredos em relacionamentos amorosos omite informações. Omitir informações é não revelar verdades. Quando você está em um relacionamento amoroso, você tem que ter consciência de que guardar segredos pode ser extremamente danoso a essa relação. Se você quer que essa relação amorosa dê certo, se você quer que ela continue dando certo, se você quer não ter que passar pelo fim desse relacionamento, se eu posso te dar uma dica, e uma dica muito boa é não tenha nenhum tipo de segredos com essa pessoa. Às vezes o nosso querer guardar segredo está muito relacionado a medos bobos. Medo do tipo de não saber como a pessoa vai reagir, medo do julgamento que você vai passar, medo de perder a pessoa. Mas o problema é que quando nós decidimos nos relacionar amorosamente, essa barreira de medo, ela precisa ser ultrapassada. Mesmo que você conte algo e esse assunto nunca mais volte à tona, um momento ele vai ter que surgir, um momento ele vai ter que ser esclarecido, um momento as coisas precisam ser reveladas. Tenha sempre na sua cabeça a certeza de que a sombra de um segredo pode e vai destruir o relacionamento amoroso que você está querendo construir. Que você, com tanto sacrifício, porque relacionamento amoroso requer sacrifício, está construindo. Normalmente quem guarda segredo faz por dois motivos. Primeiro, quer proteger o outro da verdade. E segundo, quer se proteger da vergonha que essa verdade causa. Pense bem em um segredo que você guarda ao seu respeito se não está relacionado a uma dessas duas categorias. Eu vou dar para vocês dois exemplos práticos de como as duas situações podem ser resolvidas desde que você decida não guardar segredos. E o benefício ao relacionamento que não guardar segredos pode trazer. O primeiro exemplo é de um casal que eu aconselhei, na verdade eu aconselhei a esposa, eu tive a oportunidade de conversar com ela e a queixa era a seguinte, estava relacionada ao sexo do casal. Então eles eram casados e o esposo sempre insistia para a esposa na prática do sexo oral. A queixa dele era, ele queria fazer mais sexo oral nela e queria também receber esse tipo de sexo. E ela não fazia. Em muitas conversas com essa mulher, eu pude perceber que o problema não era o sexo em si. Tipo, algumas pessoas não querem fazer o sexo oral porque tem nojinho. Ah, não vou botar a boca aí. Ok, mas o problema dela não era esse. Era outra coisa, era algo mais. Então eu fui ali, batalhando para descobrir o motivo, para tentar ajudar aquele casal que, além desse problema, obviamente, estava passando por outros. Mas uma coisa que nós não devemos deixar passar despercebida é o seguinte: muitos problemas que acontecem na vida do casal casado está relacionado a problemas fora da cama que não conseguem ser resolvidos na cama ou problemas na cama que não conseguem ser resolvidos fora dela. Prestem atenção a isso. Eu sei que depois de muita conversa com essa amiga,
eu consegui descobrir que o bloqueio dela relacionado ao sexo oral estava enraizado em um abuso sexual que ela tinha sofrido na época de criança. Por volta dos 6, 7 anos de idade, ela tinha sido abusada sexualmente, não só uma vez, mas várias. E a pessoa usava esse tipo de sexo para abusá-la. Obviamente, eu estou contando para vocês esse caso com a permissão dela. Enfim, voltando. A pessoa adulta fazia esse tipo de sexo nela porque é um sexo que não dói. Ela chegou a essa conclusão, era um sexo que não machucava e que dava prazer e que fazia com que ela fizesse nele. Ai, gente, esse tipo de pessoa não sei nem o que merece. Então ela tinha muita dificuldade de fazer esse tipo de sexo com o esposo. Então ela tinha muita dificuldade de fazer esse sexo no esposo. E eu dificuldade de falar, né? Então ela tinha muita dificuldade de fazer esse tipo de sexo com o esposo, porque ela lembrava involuntariamente do que ela tinha passado quando criança. É isso. Obviamente, eu encaminhei essa criatura para um apoio terapêutico. Eu, inclusive, cheguei a levá-la, a apresentá-la a uma psicóloga, apresentá-la a um serviço para que ela fosse acompanhada. E sim, eu continuei dizendo a ela que ela devia falar isso para o esposo dela. Ela devia contar a ele o que bloqueava, porque com o tratamento, com o aconselhamento e com o apoio do seu esposo, ela ia conseguir não somente vencer essa barreira do sexo oral, ela ia conseguir vencer a barreira do abuso sexual que ela tinha sofrido quando criança. Infelizmente, ela não conseguiu abrir essa situação para o esposo dela. E mais infelizmente ainda, por esse e outros motivos, hoje eles não estão mais casados. Outro exemplo que eu vou trazer para vocês é de um casal que hoje são casados, mas na época eram namorados, em que a moça, envolvida pelos encantos e pelos palavreados de um outro jovem, traiu seu namorado. Ela foi para um evento em comum com esse outro cidadão e eles deram os pega, né, minha gente? Ficaram. E era uma coisa que o namorado dela possivelmente não ficaria sabendo. Porque foi algo que, tipo, ninguém viu, ele realmente não tinha visto, era uma coisa entre ela, aquela pessoa que ela ficou e Deus. E essa terceira pessoa foi que fez ela enxergar o erro que ela tinha cometido. E isso fez ela ficar tão arrependida, mas tão arrependida que ela começou a mudar no relacionamento dela. Ela obviamente errou porque ela traiu o namorado dela, mas isso gerou nela aquele sentimento de erro, de pecado, ruim, de traição, de arrependimento tão grande que ela não conseguia ser mais ela mesma dentro do relacionamento. E ela chegou ao ponto de contar a verdade para ele sem que ninguém a acusasse, sem que ele perguntasse nada. Ela simplesmente sentou e disse: eu fui para tal lugar e eu traí você com fulano de tal. Você não conhece, mas isso aconteceu. E eu estou irremediavelmente arrependida. Eu não sei mais o que fazer, a não ser implorar o seu perdão. É difícil, né não? Claro que ele ficou extremamente irritado. Ele ficou muito magoado, ele estava no direito dele, inclusive, de sentir esse tipo de coisa. Terminou o relacionamento e eles se afastaram por alguns meses. Ela, obviamente, gostava muito dele e reconheceu o seu deslize. E ela pedia muito a Deus para que esse relacionamento pudesse ser reconstruído. E ele, por sua vez, estava vivendo a vidinha dele. Eu não sei o que ele estava fazendo, porque nesse momento eu perdi o contato com ele. A verdade é que meses depois, eles se reencontraram e conseguiram, com base na sinceridade dela, no fato dela não querer guardar aquele segredo e no fato dele acreditar que ela estava arrependida, eles voltaram a namorar, noivaram, casaram e hoje são uma linda família. Seja bem sincero, diante dessas duas situações, qual mulher iria de forma mais fácil alcançar a benevolência do seu amado? A que tinha dificuldades com o relacionamento porque foi abusada sexualmente na infância,
ou a que foi envolvida pelos encantos de outro e traiu? Eu tenho certeza que o primeiro caso teria um olhar de mais compaixão do que o segundo caso. É muito mais fácil você entender o comportamento equivocado de uma pessoa que foi abusada do que uma pessoa que traiu deliberadamente. Mas é aí onde mora a questão. O que fez uma alcançar a benevolência e a outra não foi justamente a coragem e o desejo de não ter segredos no relacionamento. É óbvio que você corre risco quando você fala a verdade. É óbvio que você corre risco quando você conta os seus segredos. Mas é melhor viver com a verdade do que com as verdades escondidas, do que com as falsas verdades, do que com a verdade omitida, do que com segredos represados. Não guarde segredo nos seus relacionamentos porque você tem medo do que o outro vai fazer com a verdade. Porque você tem medo de como ele vai lidar com essa verdade, ou porque você tem vergonha de lidar com essa verdade. Não ter medo do que o outro possa saber ao seu respeito, porque ele sabe de tudo. Ele já sabe tudo. Você não precisa ter medo de nada. Isso gera leveza aos relacionamentos amorosos. Não há nenhuma vantagem em guardar segredos, porque um dia tudo vem à tona. É melhor essa verdade vir à tona com você preparada e dona da situação ou sendo pega de surpresa? Aprendendo que não é vantagem em guardar segredos, eu vou te dizer, não guarde segredo que você gostou desse vídeo. Deixe seu like. Se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim você vai estar me ajudando, mas você também vai estar se ajudando, já que aqui tem um monte de coisa legal especialmente para você. E que Deus abençoe você. Cheiros e tchau!